Opa, tudo bem? Jean aqui de volta. Hoje nós vamos ler Mateus 24. Estamos a 3 dias do Natal de 2022 e vamos contemplar um pouco mais sobre Jesus naquela intenção nossa de tirar a poeira da religiosidade e também as coisas esquecidas na história sobre esse amado mestre que nos inspira, que dividiu o calendário do planeta em tudo o que existiu antes e depois dele, porque ele marcou a passagem dele nessa terra. Marcou com feitos, marcou com a obra e abriu de novo um portal de volta ao paraíso. Por que eu gosto de falar isso? No Éden, quando Adão e Eva foram criados, as pessoas muitas vezes fazem a seguinte pergunta: mas Deus não sabia que esse casal ia aprontar, mesmo dando instruções, passeando a tardezinha com eles no jardim? Sabe o que é mais curioso? Não existe paraíso se você não tiver como sair dali. E Deus sempre deixou uma opção de fuga, de preferir outra coisa além da sua presença. Porque Deus nunca obrigou ninguém a amá-lo, a adorá-lo. Mas quando a gente começa a conhecer seus princípios eternos, seus códigos transformadores, a gente passa a entender que espontaneamente temos motivos infinitos para adorá-lo, para estar perto dele. A gente pode perceber que houve claramente uma possibilidade assim quando Lúcifer ainda era portador de luz e glória, por isso tinha esse nome, e ele ousou ter um trono acima do Altíssimo. Ele preferiu estar numa situação de um reino à parte, independente de Deus. Aquele casal, da mesma forma, no paraíso, no Éden, no jardim de Deus, tinha uma porta de saída, tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, uma forma de viver uma vida de aprendizado autônomos. E a serpente ainda disse assim: você não sabe, ele está te enganando. Se você comer desse fruto, você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. A proposta era mentirosa e verdadeira ao mesmo tempo, porque eles passaram a conhecer o bem e o mal, mas não passaram a ser como ele. Como ele, eles já eram e nem se atentavam com relação a isso. Passado todo esse tempo, a gente vê que eles perderam, né? Porque eles encontraram a porta de saída do jardim. E Jesus veio e fez uma obra tão grandiosa que ele abriu uma porta de volta à presença de Deus, ao jardim eterno. Então agora, diferentemente de outro tempo, você entra para o jardim se quiser. Se quiser viver uma vida fora dele, fora do reino, ok. Cada uma de suas duas opções vão gerar consequências. E nós precisamos de verdade, de todo o coração, procurarmos entender esse Jesus para entendermos todas as possibilidades antes de tomarmos decisões precipitadas. Por isso que a gente tem lido na versão NVI, para ajudar aqueles que têm qualquer dificuldade com a leitura da Bíblia, ou também com a leitura sob o aspecto de idioma ou alfabetização, que foi o motivo que startou esse projeto e eu pretendo levá-lo até o fim, se assim o Senhor permitir. Vamos lá, Mateus 24, versículo 1. O sinal do fim dos tempos. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não sejam todas derrubadas. Legal isso, né? Jesus era sempre contra-intuitivo. Ele ia numa linha de despertar o assombro, o questionamento interior. Todos veneravam aquele lugar, o templo construído por Salomão. Era o ponto de referência da religião judaica. E Jesus disse assim: olha, que legal, né? Vocês estão vendo tudo isso aqui? Provavelmente eles iam contar a história, né? Poxa, que legal, tudo isso que nossos antepassados fizeram. Pois é, não vai ficar pedra nenhuma aqui que não for derrubada. E Jesus estava querendo mostrar o valor das coisas. A religiosidade, ele camufla o valor das coisas. Ela camufla o valor das coisas. E dá importância a coisas aparentes. E Jesus procurava cumprir o seu chamado e o seu mandamento para gerar uma transformação de dentro para fora. Tendo Jesus assentado, vamos lá, perdão.
Versículo 2. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Isso é fato. Muitos, se você for ler a literatura e a história daquela época, muitos se posicionavam como Messias, como Cristo. As pessoas imaginam que Jesus era um nome exclusivo, Jesus era um nome comum, era um José da Silva daquela época. Mas aí ele dá um alerta, né? No versículo 5: Pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Você já ouviu falar de guerra sobre esse planeta ou não? Pois é, se a gente for ver tudo que ele está dizendo aqui, nós podemos dizer que estamos no momento do fim, porque a, praticamente a totalidade das coisas foram cumpridas. Nesse exato momento a gente tem guerra sobre o planeta, em várias regiões. A mais televisiva do momento é a da Ucrânia. A Rússia tentando exercer dominação sobre a Ucrânia. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Já tem havido, concorda? Tudo isso será o início das dores. Versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Olha só, você vai começar a perceber que Jesus vai falar sobre o final dos tempos completos, final da era humana sobre a Terra, mas vai falar também de tempos próximos àqueles dias, onde também começou a haver a perseguição, prisão e morte de cristãos. Isso durou até 320, mais ou menos, na institucionalização da igreja pelo Império Romano, né? Ainda depois do imperador Constantino. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha, a minha iniciativa de falar de Jesus aqui, compartilharmos a leitura de Mateus e falaremos e leremos os 4 evangelhos, pelo menos. Vez ou outra eu faço comentários acerca da minha experiência e vivência, aquilo que edificou minha vida. Eu tiro regularmente um tempo para fazer essa leitura, para que isso possa abençoar a sua vida e você possa pegar esse link e mandar para alguém. Já disse 1000 vezes, esse canal não é monetizado, essa não é a intenção. A intenção é compartilhar de Jesus. Por isso, todo esforço nesse sentido faz parte de que esse testemunho será dado a todas as nações, e então virá o fim. É o versículo 14. Então, nós estamos, ao falar de Jesus, estamos proclamando para que as pessoas se apaixonem por Ele, encontrem a porta de volta ao Éden de Deus, ao paraíso de Deus, e possam ter uma vida plena. Versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, só um minutinho. Versículo 15. Assim como vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar suas coisas.
Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Olha, Jesus começa a falar em detalhes sobre eventos que Daniel compartilhou no capítulo 9, versículo 27, 11, 31, 12 e 11. Profecias seculares falando sobre os detalhes da vinda de Jesus. Como esses dias vão ser difíceis. Porque, na verdade, haverá muita perseguição, muita dor. Então, imagina a grávida e a que estiver amamentando. É cruel, mas é o previsto para aquele momento. 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eu tenho dito já há algum tempo, ao pensar sobre os dias serem abreviados, o mero fato de tirar um tempo e compartilhar de Jesus na rede faz com que muitas pessoas tenham conhecimento sobre essas coisas e faz parte da vinda do Senhor que todos saibam sobre Ele. Então, é uma forma de abreviar, porque ao abrir um vídeo como esse, e se você que é cristão me ouve, abrir vídeos em suas redes sociais, lives, tirar um tempo para compartilhar, além das bobagens. Desculpe, com o seu microfone deve ter feito um ruído grande aí. Se você tirar um tempo para poder ler para alguém, compartilhar um testemunho pessoal, uma transformação pessoal, eu digo para você, essa mensagem vai chegar tão rápido a tantos lugares que você não faz ideia. E faz parte disso também os dias serem abreviados. Temos que cumprir a nossa parte como discípulo de Jesus, não é verdade? Versículo 26. Assim, se alguém disser, ele está lá, no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Essa é uma notícia tão estrondosa, né? Hoje a gente sabe que mal acontece um evento lá no Japão, em 2, 3 minutos, suas redes sociais estão te alertando sobre o que houve. Quer seja uma catástrofe, quer seja... E de via de regra, as notícias ruins. As boas, elas demoram um pouco mais, porque não é do ser humano compartilhar coisas boas, falar sobre coisas boas, não é do ser humano. Mas alardear, marketear, se é que existe essa palavra, notícias ruins, a televisão adora, as mídias adoram isso. Isso voa como um raio. Versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Uma profecia de Isaías 13, 10 e 34, 4. Quando eu paro para pensar sobre isso, Isaías viveu mais de 700 anos antes de Jesus. Ele falou em detalhes sobre a vida de Jesus, como ela seria, inclusive sua morte. E ele também falou sobre o final dos tempos. Tudo que ele falou sobre Jesus se cumpriu. E Jesus hoje é um fato histórico incontestável. É muito curioso porque você pode ler livros como Evidências que Exigem um Veredito, que é um livro técnico sobre história e arqueologia, do Josh McDowell. Ele, como vários outros que existem por aí, que existem vários filmes e livros parecidos, cientistas que se dedicaram à arqueologia e à história para provar que Jesus era uma farsa. E todos eles se converteram. Por que eu estou dizendo isso? Porque os eventos da vida de Jesus aconteceram do mesmo jeito que Isaías profetizou. Isaías profetizou 730 anos antes da vinda de Jesus. Então não é melhor você parar e tirar um tempo para ouvir sobre o final dos tempos, pelo menos a partir da visão de Isaías? E aqui Jesus está fazendo referência a Isaías. Essas coisas elas vão acontecer, é um fato.
Não tem como mudar isso. Agora, como mudar a sua história, as suas decisões e para onde você vai levar a sua vida, como você edifica a sua vida, a sua casa, seus filhos, as pessoas ao seu redor, como você serve essas pessoas, como você se interessa pelo reino, essa é uma decisão que você pode tomar. Os fatos sobre a vinda de Jesus ninguém pode mudar, mas os seus fatos você pode mudar. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Esse vai ser um dia tão doloroso, ao mesmo tempo que vai ser um dia glorioso para aqueles que se alinharam com o Senhor. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Muitos eventos descritos por Jesus aqui, como eu disse, há uma organização de fatos que eram previstos para aquele tempo e outra que diz respeito ao final de todos os tempos dessa terra. Então ele organizou dessa forma. O dia e a hora são desconhecidos. Versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. O dia e a hora da vinda de Jesus. Nem os anjos do céu, nem o Filho, nem o próprio Jesus sabia. Senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Sabe o que é interessante? Os dias de Noé, quando você vai ler Gênesis 6, a primeira vez que eu li, eu fiquei engasgado. Eu vou te confessar que eu chorei muito. Porque diz o capítulo 6, na leitura, né, do livro de Gênesis, escrito por Moisés, que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Isso lhe pesou no coração. Eu jamais imaginei o Deus que conhecemos como Deus de amor pudesse arrepender de ter criado o homem. Ele arrependeu. Ele quis destruir toda a criação. E quando ele vasculhou a terra para achar justiça, ele só achou numa família de Noé. 8 pessoas. Esse fato é tão marcante que se você for ler a Gênesis de outras civilizações, quando li a história dos Hebreus escrita pelo Flávio Josefo, que era um historiador não cristão, que ao ver os gregos reescrevendo a história de civilizações a seu favor, para aumentar a glória daquele povo, dos gregos, ele tomou cuidado e escreveu a história dos hebreus. Então, ele relata de Abraão até aqueles dias que diziam respeito aos seus próprios dias. E ele morreu um pouco depois da morte de Jesus, né? Então ele detalhou em todos os aspectos, e quando ele falava sobre Noé, ele mencionou que existem, porque ele fez esse trabalho, quem tem nível superior, estudou, fez faculdade também, sabe que existem técnicas para você construir um artigo científico, existem normas, e ele, o historiador, ele usa a pesquisa bibliográfica fortemente. Então ele extraiu de outras civilizações, 2000 anos atrás, evidências do dilúvio, e ele não era cristão. Então é muito importante a gente entender que a Bíblia é um livro de eventos comprováveis, historicamente falando. Existe documentação para esse fim. Experimente ler esse livro que eu mencionei, Evidências que Exigem Veredito, apesar que ele está fora de edição, mas você vai achar em um sebo. Recentemente eu comprei um.
Então a gente precisa ser um pouco mais esperto para poder analisar fatos. E aí ele disse aqui, ó, versículo 37, Jesus falou: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, Deus identificou aquela família como sendo uma família justa e mudou seus planos. Ao invés de destruir tudo, promoveu um grande dilúvio, né? E após esse dilúvio, as águas baixaram e a família de Noé ficou viva. Mas sabe o que é curioso? Quando Deus se aproxima de Noé e diz assim: Noé, eu vou destruir tudo, eu vou resetar, nas linguagens de informática, né, que volta e meia eu uso, eu vou resetar a máquina. Mas só sobrou você, então faz o seguinte: constrói um barco, que eu vou pegar um casal de cada espécie e vou botar aí dentro. E entra e fecha e chama sua família, né, obviamente. 8 pessoas. A construção dessa famosa chamada arca, ela demorou 100 anos. E ela foi construída sobre um chão deserto. Imagina, o tanto que esse cara aguentou de gozação por ficar 100 anos construindo um barco em cima das terras de um deserto. Mas o dilúvio veio. E Jesus vira essa piada pronta dos dias de hoje. As pessoas não estão nem aí. Por desinformação, por ajuda e auxílio de Satanás e seus interesses de desvirtuar pessoas, as pessoas não estão nem aí. Jesus parece um conto, uma história, uma fake news, né? Mas aí ele diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Versículo 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendo isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo, e o seu senhor, quando encontrar fazendo assim, quando voltar, garanto que ele encarregará de todos os seus bens. Garanto, versículo 47, garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Vai ser premiado, né? Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor estará demorando. Então comece a bater em seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, que haverá choro e ranger de dentes. Olha só, Jesus começa falando que vão existir 2 pessoas num determinado lugar, uma vai subir e outra vai ficar. Isso diz respeito ao seguinte: não vai ser a totalidade. Como todo mundo acha, por conta desse marxismo cultural que tomou conta do planeta, né, desse senso de politicamente correto, como se pudessem dizer para Deus o que é politicamente correto. Ele é dono desse aqui. Esse brinquedo é dele. Esse planeta, essa vida é dele. Ninguém pode questionar a sua justiça porque ele é. E ele não tem quem o julgue. Porque o padrão e a criação é toda dele. Fique esperto. Arrume sua vida, arrume sua casa. Eu vou te dizer, você é cristão ou você não cristão, arrume sua vida, arrume sua casa. Porque a maioria das pessoas vive uma vida completamente distraída com relação a isso. E o que Deus quer fazer é muito grande e é muito poderoso para transformar você e te usar para servir e transformar outras vidas. Ajeita a sua vida, porque não seja pego de surpresa. Jesus fez essa comparação do ladrão que vem à noite. O ladrão, quando vem à noite, se você não estiver pronto,
você vai sofrer a consequência disso. E nós não queremos isso, não é verdade? Fico por aqui, vamos para a leitura do capítulo 25. Já sabem como funciona o algoritmo, compartilhe, comente, curta, para que mais pessoas vejam esse conteúdo, ok? A intenção é servir de todo o coração para que essa mensagem do Senhor, não minha, ela seja propagada. Os meus adendos têm a ver com a minha percepção, tem a ver com a minha vivência em cima da observação desses textos e aquilo que pude extrair para mim que transformou minha vida. Eu não quero acrescentar absolutamente nada à história brilhante, magnífica de Jesus, porque ele foi, é e continuará sendo para sempre e eternamente. Vamos para a próxima leitura. Até mais. E Feliz Natal para você e sua casa.